A próxima questão diz assim: a obra de Murilo Mendes situa-se na fase inicial do modernismo. Quem te falou que a obra dele é da primeira fase do modernismo? A questão. Tu vai questionar ela? Tu vai desconfiar dela? Não, se ela falou, tá falado. Ela já te deu a informação. Ó, Murilo Mendes tem uma obra situada nessa época. Aí eu tenho que lembrar as características dessa época. Essa época é a época da Semana de Arte Moderna, onde os autores se reuniram para fazer um evento e romper com a arte do passado. E aí tudo que representava o passado do Brasil, eles queriam destruir. Por isso que o nome dessa fase é fase do quê? Da destruição. Fase da destruição. Vocês lembram desse termo? É geração de 22 ou fase da destruição. E sabe por que a ideia de fase da destruição? Porque eles querem destruir modelos de passado. Um dos modelos do passado do brasileiro é o modelo colonial, pessoal. Nós, quando éramos colônia, nós estávamos sendo o quê, pessoal? Explorados por Portugal, não é? Isso foi bom para o Brasil? Não. Se eu sou um indivíduo nacionalista crítico, eu gosto do que aconteceu? Não. Então, eu criticar esse modelo colonial é uma forma de ser nacionalista? É. E a primeira etapa do modernismo era nacionalista. Eu não posso chegar aqui para vocês e listar uma porrada de características da primeira fase, não. Sabe por quê? Porque o modernismo da primeira fase queria, na verdade, não seguir características. Mas 3 coisas são evidentes. E aí vocês têm que anotar. Vocês vão circular isso aqui, ó, fase inicial, coloca uma setinha e coloca as 3 coisas que eles são. Eles queriam fazer uma arte diferente. Então, eles são inovadores. Inovação é fazer diferente, beleza? Eles queriam ser nacionalistas, pessoal. Por isso, eles faziam muitas críticas ao nosso processo de colonização. Isso é nacionalismo crítico. Aí você coloca nacionalismo crítico. E eles queriam, sabe o que, minha gente? Eles queriam tirar da arte aquele conceito clássico, aquela parada como se fosse algo muito sério. Eles disseram, o brasileiro não combina não com essa coisa séria não, tá ligado? O brasileiro gosta de piada, gosta de humor, então eles são muito irreverentes. Então, ó, humor, nacionalismo e inovação, beleza? São essas 3 qualidades. Então, professor, se a questão diz assim, a obra de Murilo Mendes situa-se na primeira fase do modernismo, cujas propostas estéticas transparecem no poema com o eu lírico que, se só tem essas 3 características, eu vou ler o poema e vou ver o que tem no poema, e aí eu marco na questão, é ou não é? São essas 3 características. Eu vou ler o poema e encontrar uma delas. Posso? Vou ler, ó. Quando o almirante Cabral pôs as patas no Brasil, quem é o Cabral que vocês conhecem da história do Brasil? Pedro Álvares Cabral, que está relacionado aqui a episódio de nossa história. Como é? Ocupação, invasão. Muito bem. Disseram a gente que era descobrimento, não foi? E uma galera acreditou, tá ligado? O termo descobrimento, pessoal, é um termo silenciador, né? É um termo que silencia o que verdadeiramente aconteceu. Ocorreu uma invasão, uma ocupação do Brasil. Tá? Acho que a ocupação ainda é leve. Invasão, tá ligado? Tomaram o país, tá ligado? E aí, se eu aceito esse modelo de colonização, eu estou a favor da Europa ou do Brasil? Da Europa, né, velho? De Portugal. Então, professor, o autor já começou esculachando Portugal. Não está esculachando Portugal? Porque ele diz, quando Cabral pôs as patas no Brasil, ele chamou o Cabral de cachorro. É respeitoso? Não é. Se não é respeitoso, é porque ele está o quê? Puto com Portugal. É ou não é? Caraca, professor, só nesses 2 versos eu já respondo a questão. Claro! Você já responde a questão nos 2 primeiros versos, ó. Quando o almirante Cabral pôs as patas no Brasil, qual é a leitura que eu faço? O autor, que é o Murilo Mendes, tem uma atitude nacionalista
criticando o nosso modelo de colonização. Em que alternativa tem isso? A letra A? Mas vamos comentar, né? Eu quero comentar o poema todo, beleza? Aí, ó, tá certo, vocês estão desenrolados. Oxe, não é A não, não é A não. E aí? A é a distração. Você vê nacionalismo, vai lá e marca, tá ligado? Mas o que diz a A não é o coerente. Isso, é a B, é a B. Mas vamos lá, eu vou explicar, se liga. Primeiro vamos ler o poema para poder entender o poema, beleza? Quando Portugal chegou no Brasil, é o começo, o anjo da guarda dos índios estava passeando em Paris. Vê que crítica, pessoal, dele. Qual é a função do anjo da guarda? Proteger. Ele disse que o anjo da guarda dos índios estava passeando em Paris. Ou seja, os índios estavam o quê? Desprotegidos. Ou seja, ele está querendo falar da ação que Portugal e a Igreja Católica fizeram aqui com os indígenas. Entenderam? Aí ele continua, vê só. Quando ele voltou de viagem, o holandês já estava aqui. O anjo respira alegre, não faz mal, isso é gente boa. Vou arejar outra vez. Vou fazer um desafio aqui para vocês. Eu nem fiz isso na turma lá de cima. Tem uma explicação para o fato do anjo, quando viu o holandês ficar de boa. Uma explicação histórica. Quem consegue entender poeticamente por que o anjo, que tinha passeado em Paris e voltou, e aí estava ocupado por holandeses e disse, isso é gente boa, eu vou vazar. Tem um fato que envolve a dominação holandesa em Pernambuco, que fez o anjo ficar de boa. E aí? Ninguém? Oi? Tem a ver com a igreja. A catequização é feita por quem? Pela Igreja Católica. E os holandeses eram protestantes e deram liberdade religiosa a Pernambuco. Não continuaram o processo de catequização. Entendeu? Então é meio que ele diz assim, se não tiver conhecimento histórico, não entende o poema não. Então é assim, ele voltou, aí tinha holandês. O holandês deu liberdade religiosa, de boa, a galera tá tranquila, entendeu? Aí o que é que continuou? Ele continuou, o anjo transpôs a barra, diz adeus a Pernambuco, faz barulho, vucu-vucu, tal qual o Zeppelin, mas deu um vento no anjo. Ele perdeu a memória e não voltou nunca mais. Por que ele não voltou nunca mais? Para a gente entender que os índios estão sempre o quê? Desprotegidos. Poema bem crítico, não é, pessoal? Até hoje. Então, poema bem crítico. Caraca, professor, então esse texto está fazendo uma crítica ao nosso modelo de colonização. Exatamente. Aí a gente vai para as alternativas para ver qual diz isso. A letra A, minha gente, é uma casquinha de banana. Olha o que ela diz, olha. Configura o ideal de nacionalidade. Nacionalidade até aqui mas pela integração regional. O que é integração regional? Sabe quem fez isso? O romantismo. O romantismo, ele com seus romances românticos, ele quis criar uma integração nacional, fazendo livros que tratam de coisas de várias regiões. O romance do sertanejo do Nordeste, o romance do interior de Minas, o romance do sul do Brasil. Então, essa diversidade regional, mostrando nossas variedades, gera o sentimento nacionalista. Mas o objetivo desse texto aqui não foi falar das nossas variedades regionais. O objetivo aqui foi criticar o nosso modelo de colonização. Então, sai a letra A e a letra B diz, remonta ao colonialismo assente sobre viés iconoclasta. Aí lascou, professor. Eu entendi a ideia do colonialismo, mas eu não sei o que porra é iconoclasta. O Enem tem mania de fazer isso, né, minha gente? Ele coloca palavrinhas que não fazem parte do nosso vocabulário e prejudica a resolução. Minha gente, traduz. Ícono é ícone. Clastia é quebrar.
quebrar ícones é quebrar modelos. O Cabral, durante muito tempo, foi um herói para o Brasil, não foi? Se você pensar que houve um descobrimento de verdade, se você acredita naquela falácia histórica, você vai o quê? Pensar que ele é um grande herói. Se eu chamo esse herói de cachorro, eu estou destruindo esse herói, não estou? Estou quebrando esse ícone. Iconoclastia é quebrar ícones. Vocês lembram não, quando vocês estudam história, que fala da Reforma Protestante, que ela, quando rolou, teve uma atitude iconoclasta? Nunca ouviram não? Porque eles quebraram as imagens das igrejas. Tanto é que hoje em dia as igrejas protestantes, elas não têm o quê? Imagens para serem veneradas, que tem na igreja católica. Então, o ato de quebrar a imagem, um santo, tá ligado? É um ato iconoclasta. Iconoclastia quer dizer, clastia, quebrar ícones, ok? Destruição, basicamente. O que ele fez aqui foi destruir a visão que nós tínhamos do descobrimento do Brasil. Marca aí, letra B. Olha o que diz a letra C. Repercute as manifestações de secretismo religioso. Ele não está falando de secretismo, só falou do catolicismo. Descreve a gênese de formação do povo brasileiro. Eita, se fosse um trecho de Iracema de José de Alencar, aí sim ele estaria falando do quê? Da formação da nossa gênese. Porque Iracema diz que o povo brasileiro é miscigenado. Só tem um erro, que ele diz que é fruto de índio com branco. Ficando faltando quem? O negro. E por que o José de Alencar não colocou o negro na história? Porque ele era escravocrata, pessoal, porque era uma época de escravidão, tá ligado? Me diz uma coisa, quem é que comprava os livros do romantismo? A burguesia branca, pô. Tu acha que o escravo ia aparecer como herói na obra desses autores? Claro que não, tá ligado? Então, por isso que a miscigenação em José de Alencar é a indígena Iracema, que se une a Martim, o branco colonizador, e da fusão dos dois, nasce o primeiro brasileiro. Essa visão é uma visão idealizante, caberia a letra D. Aqui não, aqui é uma crítica à nossa colonização. E a letra E tem, promove inovações no repertório linguístico. Professor, isso é uma qualidade moderna? É, mas não é exclusivamente moderna. Se você pegar autores simbolistas, como Cruz e Souza, ele já fazia neologismos. E o que é fazer neologismo, pessoal? Inventar palavras. Inventar palavras é inovar o repertório linguístico? É. Portanto, falsa. Correta mesmo a letra B. Ok?